bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e eu te faço aquele convite clássico de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, olha só, primeiro dia do mês de agosto. Vamos então de destaques. Reunião do Copom, aquela que define a taxa básica de juros da economia, começa hoje. A expectativa é que seja definida a primeira redução em 3 anos. Atenção, trabalhadores. O governo deve propor mudanças no saque aniversário do FGTS. Nos destaques internacionais, Venezuela envia a proposta para entrar no BRICS, que é o grupo formado por 5 importantes economias emergentes. E a gente fala ainda sobre um estudo que apontou uma forma simples para diabéticos controlarem o nível de açúcar no sangue. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A reunião do Copom, que vai definir a taxa básica de juros da economia, começa hoje. A queda dos juros é dada como certa entre os especialistas. A dúvida é de quanto será esse corte. Vamos conferir. Depois de um ano com a Selic, a taxa básica de juros estacionada nos 13,75%, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, deve decidir por promover o primeiro corte nesta semana. Esta é a ampla expectativa de economistas e especialistas, após os primeiros sinais dados pelo próprio Copom nos comunicados de seu último encontro em junho. A principal dúvida agora está em torno de qual deve ser o corte. Boa parte das projeções aposta em uma redução mais cautelosa, de 0,25 ponto percentual. Outra parcela acredita que já seja possível ter um corte de 0,5 ponto percentual. E ainda uma terceira ala, dividida entre as duas possibilidades. Um consenso entre as várias análises, entretanto, é de que a decisão deve ser bem longe de unânime. Ou seja, uma parte dos diretores do Copom deve votar por um corte mais brando, enquanto outra deve defender uma redução mais agressiva já neste encontro. E começa a valer hoje a alíquota zero para compras online até $50. As empresas de comércio eletrônico terão que se cadastrar no programa Remessa Conforme. O Ministério da Fazenda determinou que a partir de agosto, as compras de até $50, ou cerca de R$240, vão ter alíquota de importação zerada. Para isso, a empresa de comércio eletrônico precisa ser participante do Remessa Conforme, novo programa de conformidade da Receita Federal. Podem aderir ao Remessa Conforme, de forma voluntária, empresas de comércio virtual que importam produtos, sejam elas brasileiras ou estrangeiras. Para efetuar a adesão, as plataformas terão que cumprir regras previstas em portaria. O objetivo é dar mais agilidade às transações de comércio exterior, garantindo o cumprimento da legislação aduaneira. Com isso, a expectativa do governo e da Receita Federal é que as compras feitas pelos brasileiros sejam analisadas e liberadas mais rapidamente do que hoje. Atualmente, as compras de até $50 entre pessoas jurídicas e físicas são tributadas, mas há isenção de impostos nas remessas de mesmo valor feitas entre pessoas físicas. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é estadual, também vai ter mudança. O tributo deve ser recolhido em remessas de qualquer valor, mas agora com uma alíquota fixa de 17%, conforme definido pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda. Antes, a alíquota era variável, dependendo do estado para onde a mercadoria seria enviada. Na prática, essa medida pode até tornar o produto mais barato para o consumidor. A alíquota desse tributo de 60% continua valendo nas compras acima desse limite. O governo promete apresentar nos próximos dias um projeto com novas regras para o saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Se você opta pela modalidade, é importante ficar atento. O Ministério do Trabalho está terminando a minuta de um projeto de lei que busca mudar as regras do saque aniversário do FGTS. A expectativa do governo federal é que o texto chegue ao Congresso Nacional até o fim da próxima semana. No entanto, antes mesmo da proposta começar a tramitar, ela já enfrenta resistência entre deputados e senadores. A ideia inicial do Palácio do Planalto era de acabar com o saque aniversário. A intenção foi rebatida pela oposição.
com o argumento de que o governo federal queria apenas preservar os recursos do Fundo de Garantia para financiar projetos voltados à habitação e infraestrutura. Sabendo das dificuldades que o texto teria, a Casa Civil pediu alterações ao Ministério do Trabalho. Agora, a pasta promete que o projeto de lei irá modificar os critérios do saque aniversário do FGTS. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tem garantido que o PL quer permitir apenas a retirada do saldo total da conta ao funcionário demitido sem justa causa, o que não é possível atualmente a quem adere a esse tipo de saque. O saque aniversário foi criado durante o governo de Jair Bolsonaro e permite que o trabalhador faça retiradas anuais do fundo, sempre no mês do seu aniversário. Mas o funcionário que opta por esse saque, quando é demitido, não tem direito a retirar o saldo do FGTS referente àquele trabalho, tendo acesso apenas à multa rescisória. O INSS aumentou a análise automática de benefícios com o uso de inteligência artificial entre 2022 e 2023. Isso porque a ferramenta acelera a análise dos pedidos de benefícios. A meta é ampliar para 50% a automação até 2026. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Agora, 3 em cada 10 pedidos de benefícios são concedidos ou negados por meio desse sistema automatizado. E aí, entre os pedidos que entram nessa análise automática, estão a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio reclusão da pessoa com deficiência, BPC, que é o benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência, e também o BPC do idoso, além do salário maternidade. O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo critica o sistema. Em nota, disse que o uso de robôs não tem o mesmo zelo de uma análise por um técnico. Isso devido à grande variedade de situações que permeiam a vida do segurado. Portanto, a gente já passa aqui também o que deve ser feito em caso de uma negativa automática. A pessoa pode recorrer da decisão na Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, ou pode ir direto ao Judiciário em busca dessa concessão, ou ainda esperar 30 dias para fazer uma nova solicitação pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Ou também pode entrar em contato com a central de atendimento no número 135. Para fazer uma solicitação junto ao INSS, o segurado deve ter completado as condições mínimas do pedido e ter toda a documentação que comprove o direito ao benefício. Esse aumento da automação das análises do INSS é uma das medidas para tentar reduzir a fila de espera, que hoje tem quase 1.800.000 pessoas. E o governo federal sancionou com vetos o programa Escola de Tempo Integral. A proposta pretende abrir 3 milhões de novas matrículas na rede pública até 2026. Quem traz agora os detalhes é a Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. O programa Escola de Tempo Integral, sancionado nesta segunda-feira, prevê 4 bilhões de reais de investimentos para que estados e municípios ampliem a oferta de escolas em tempo integral em todo o país. A meta do governo é alcançar 1 milhão de novas matrículas ainda este ano e chegar a 3.200.000 até 2026. Oferecer ensino em tempo integral não é só deixar alunos e alunas na escola o dia inteiro. É oferecer atividades complementares ao ensino formal, que melhor desenvolvam as capacidades dos estudantes. É garantir os melhores estímulos intelectuais, culturais e psicossociais. A escola deve ser um ambiente que desperte não só o apreço pelos estudos, pelo conhecimento, mas também o gosto pelos esportes, pela cultura, pelo trabalho comunitário e por tudo que uma criança pensa em fazer. É sobretudo na escola que os talentos que o país precisa começam a florescer. É considerada a escola de tempo integral aquela que promove jornada escolar de pelo menos 7 horas diárias ou 35 horas semanais,
ofertando atividades extracurriculares. Estados e municípios participam voluntariamente ao pactuarem metas com o governo federal e serão pagos por aluno. Apenas as matrículas realizadas a partir do começo deste ano serão contabilizadas como participação do programa. O programa da Escola de Tempo Integral tem como objetivo atender a meta do Plano Nacional de Educação, que prevê que ao menos 25% dos alunos do ensino básico devem estudar em escolas de ensino integral. Atualmente, apenas 15% dos estudantes têm acesso a esse tipo de educação. Durante a solenidade de sanção do programa, nesta segunda-feira, o presidente Lula afirmou que o investimento em educação não pode ser considerado gasto e esse tipo de pensamento provocou atraso na implantação da escola de qualidade e no desenvolvimento do país. A gente nunca se perguntou o quanto custou a gente não fazer. Nunca. Nós nunca paramos para perguntar quanto custou não alfabetizar esse país no começo do século passado. E a escola de tempo integral, ela chega atrasada. Porque, quem sabe, a gente pudesse ter feito há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, mas não foi feito. Certamente porque alguém dizia que custava muito. E assim a gente vai levando a vida, e quem vai ficando sempre para escanteio é o povo mais humilde. O Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta terça-feira após o recesso parlamentar. A agenda do dia tem reuniões de 3 CPIs e da CPMI, que investiga os atos do dia 8 de janeiro. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, retomará os trabalhos com o depoimento de Saulo Moura da Cunha, ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A última sessão da CPI aconteceu em 11 de julho, quando esteve presente o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Saulo Moura da Cunha foi nomeado diretor adjunto da ABIN em 1º de janeiro deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele estava à frente da agência de forma interina no dia dos atos de 8 de janeiro. Em março, Saulo Moura da Cunha deixou a ABIN e no mês seguinte, em abril, foi nomeado assessor do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, onde permaneceu até junho. Na Câmara, outras 2 CPIs serão retomadas, do MST, dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e das Lojas Americanas. E o Senado terá a volta da CPI das ONGs da Amazônia. E veja a seguir. Venezuela envia a proposta para entrar no BRICS, grupo formado por 5 importantes economias emergentes. E a gente fala ainda sobre um estudo que apontou uma forma simples para diabéticos controlarem o nível de açúcar no sangue. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques para você. A Venezuela enviou uma proposta oficial para entrar no grupo do BRICS, o bloco composto por 5 países emergentes, entre eles o Brasil, a China e a Rússia. O anúncio foi feito pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira que o país enviou uma proposta oficial para entrar no grupo do BRICS. Composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Maduro afirmou que espera uma resposta positiva. O BRICS é um bloco que existe desde o início dos anos 2000 e busca cooperação, principalmente econômica, entre os países membros. Recentemente, o bloco anunciou que está aberto para uma possível expansão com a adesão de novos membros. A afirmação de Maduro foi feita em um programa de televisão. O presidente venezuelano disse que espera que a proposta seja valorizada positivamente pelos países que fazem parte do grupo, incluindo o Brasil.
A China é um dos países que defende a ampliação do bloco. Especialistas afirmam que essa expansão pode não ser interessante para o Brasil, que teme perder influência sobre o grupo. A próxima cúpula do BRICS está marcada para acontecer no fim de agosto, na África do Sul. Uma guerra pode estourar a qualquer momento na perigosa fronteira entre Israel e Líbano, no Oriente Médio. As violações de diversos acordos internacionais estão entre os motivos para esse aumento de tensão. Nos últimos meses, houve um número crescente de incidentes na chamada Linha Azul, a fronteira patrulhada pela ONU que separa Israel e as colinas de Golã, território libanês ocupado pelos israelenses. Segundo a Força de Paz das Nações Unidas do Líbano, a Unifil, Israel e o Hezbollah cometeram várias violações de acordos internacionais na linha e além dela. E houve momentos ainda mais sérios, incluindo os lançamentos de foguetes contra Israel por militares palestinos no Líbano que têm o apoio do Hezbollah, provocando reação imediata da artilharia israelense. No início deste ano, em um ataque na fronteira, um militante do Líbano, mais tarde morto a tiros pelos israelenses, realizou um ataque à bomba na estrada no norte de Israel. E a queda de um guindaste matou 17 pessoas que trabalhavam na construção de uma ponte na Índia nesta terça-feira, segundo as autoridades. O acidente aconteceu no oeste do país, a 80 quilômetros de Mumbai, que é a maior cidade do país. Diversos outros trabalhadores ficaram presos na construção após o desabamento. Equipes foram acionadas para resgatar os sobreviventes e os corpos das vítimas que morreram. A Press Trust of India informou que o guindaste é usado para instalar vigas de caixas pré-moldadas durante a construção de rodovias e pontes ferroviárias de alta velocidade. Em uma rede social, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lamentou o acidente. O governo indiano anunciou uma indenização de 200 mil rúpias indianas, equivalente a R$ 11.400 às famílias dos mortos. Já os feridos receberão 50 mil rúpias, cerca de R$ 2.300. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura recomenda incluir Veneza na lista de patrimônios mundiais em perigo. A Unesco adverte que o aumento do nível do mar e outros eventos climáticos extremos ligados ao aquecimento global ameaçam a integridade do local. É o que acredita a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, que recomendou a inclusão da famosa cidade italiana na lista do Patrimônio Mundial em Perigo. De acordo com o Centro de Patrimônio da Agência da ONU, o aumento do nível do mar e outros eventos climáticos extremos ligados ao aquecimento global ameaçam a integridade do local. Um projeto de construção de arranha-céus na periferia do centro da cidade preocupa, com um possível impacto visual negativo significativo. Para que Veneza seja incluída na lista de locais em perigo, os Estados-membros terão de votar a favor durante uma reunião do Comitê do Patrimônio Mundial agendada para setembro, na Arábia Saudita. A Unesco espera que a inclusão da cidade na lista alcance um maior compromisso e maior mobilização de atores locais, nacionais e internacionais para proteger o local. Veneza, fundada no século V, compreende 118 ilhotas e tornou-se uma grande potência marítima no século X. A cidade, uma das mais visitadas do mundo, com picos diários de até 100 mil turistas pernoitando no local, é patrimônio mundial da Unesco desde 1987. Um estudo com médicos norte-americanos mostrou que fazer alguma atividade física imediatamente após comer é uma excelente opção para pacientes diabéticos, pois ajuda no controle da glicemia. Vamos conferir mais detalhes na reportagem do Leonardo Félix. Por acaso você é daqueles que após as refeições já retorna imediatamente ao trabalho, sentado à frente do computador, ou fica largado no sofá, apenas descansando? Saiba que depois do café da manhã, almoço ou jantar, é sempre bom fazer alguma atividade física se quiser diminuir o risco de diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. O endocrinologista Cleiton Macedo, que coordena o Núcleo de Endocrinologia do Exercício e do Esporte do Hospital Israelita Albert Einstein, incentiva a prática de exercícios e explica os benefícios da atividade após a refeição no controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2. Quando nós aumentamos
o gasto energético através do exercício físico depois de uma refeição, a gente otimiza esse estado e a gente consegue diminuir não só a glicemia, como outros fatores de risco, por exemplo, os níveis de lipídio, de gordura no sangue, de colesterol e de triglicerídeos, a própria pressão arterial. O especialista também ressalta que o tempo sedentário é outro fator que amplia o risco de diversas doenças. Ou seja, realizar uma caminhada após se alimentar, mesmo que seja leve por cerca de 15 a 30 minutos, já é suficiente para ser mais saudável. Uma situação que também é considerada um fator de risco independente, de risco tanto cardiovascular quanto metabólico, que é o tempo sentado, o tempo sedentário, principalmente o tempo de tela, no computador, no celular. E esse tempo, com essa rotina de se praticar exercício físico depois da alimentação, ele é quebrado em parte. Mas como a atividade física efetivamente reduz os níveis de glicose no sangue? O exercício físico, ele melhora o transporte da glicose no músculo, além de aumentar o consumo. Existem receptores onde o hormônio, que é a insulina, que vai regular a entrada da glicose, do açúcar no sangue, esses receptores eles se ligam à insulina. Quem faz exercício físico tem melhora da ligação desses receptores com a insulina. Um temor comum para pacientes com diabetes que fazem exercícios e usam insulina para controlar a glicose é a hipoglicemia. Durante o Congresso norte-americano, os cientistas defenderam a prática de exercício físico alimentado. Oferecer snacks, né, pequenas porções de exercício físico ao longo do dia. Isso otimiza o controle metabólico. Mas os benefícios para a saúde não são restritos às pessoas com diabetes que fazem caminhada depois de comer. Segundo o endocrinologista, indivíduos que não têm a doença também encontram vantagens na prática de atividade física após as refeições. Macedo orienta sobre a frequência ideal de exercícios e sua intensidade. O ideal, então, é que se pratique 150 minutos de exercício aeróbio de moderada intensidade. Esses 150 minutos eles podem ser subdivididos em 3 sessões de 50 minutos ou 5 sessões de 30 minutos. Como alternativa do exercício aeróbio, hoje nós estamos estimulando também o que nós chamamos de HIIT, que é o exercício intervalado de alta intensidade. Esse tipo de exercício o indivíduo poderia fazer 75 minutos por semana. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!